que dividem. Eu citei aqui, Luiz Fux divergiu, né? Mas também divide quem é da base de Jair Bolsonaro e mais, gente, divide até mesmo os aliados de Lula. O que você ficou sabendo, Clarissa? Bom dia. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para as minhas colegas, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, hoje, desde as 6 horas da manhã, um pouco ontem à noite também, eu conversei com gente do governo Lula, conversei com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversei com integrantes da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar sentir o termômetro dessa decisão e deu para perceber que ela está, sim, de fato, provocando muita polêmica. E polêmica não só dentro do campo bolsonarista, que naturalmente reage, faz aí toda uma ofensiva para tentar rebater aí, confrontar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como até mesmo dentro do campo adversário, dentro do campo petista. Me surpreendeu até a manifestação ali, a avaliação feita em reservado por alguns integrantes do governo Lula, algumas pessoas inclusive bem próximas do presidente, de que há ali, para dizer pouco, alguma confusão na decisão do ministro Alexandre de Moraes e há quem fale, sim, dentro do campo petista em exageros. Que exageros? Um dos principais deles é essa discussão a respeito da restrição do uso de redes sociais, que acabou aí, né, tomando uma proporção totalmente diferente ontem, Elisa, alcançando a concessão de entrevistas. Qual foi a percepção que eu senti de algumas pessoas? A de que o ministro Alexandre de Moraes talvez quisesse proibir o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevistas, mas achou melhor não, e acabou encontrando algum caminho por meio da restrição a redes sociais para inviabilizar essas entrevistas. Análise essa feita por uma das fontes com as quais eu conversei. Disse, olha, tem um malabarismo aí. A partir da hora em que se diz, olha, uma entrevista dele não pode ser difundida por nenhum canal digital, mesmo canais de terceiros, ou seja, responsabilizando o próprio Bolsonaro pela decisão de terceiros de reproduzirem esse conteúdo. E como fica a própria imprensa? Como ficam os canais de comunicação? Como fica, por exemplo, a gente aqui na CNN Brasil? A gente tem uma presença fortíssima no ambiente digital. Então, a gente não pode entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas um veículo impresso pode. E se entrevistar, não poderia expor numa rede social? Não pode colocar nos canais digitais. Difícil esse lance de direto e indiretamente, não pode usar, né? Terceiros, aquele termo dos terceiros, tudo aquilo gerando muita confusão. Agora, não foi o único exagero apontado. Exagero, isso, palavra utilizada por algumas dessas fontes, tá, gente? Nada dessas palavras aqui são minhas, tá? Uma delas, por exemplo, falou, olha, tem um exagero aí no meu entendimento, por exemplo, proibir o pai de falar com o filho. Porque uma das decisões também cautelares do ministro Alexandre de Moraes foi vetar a comunicação entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Claro, faz sentido quando ambos estão sendo acusados de tramar, de certa forma, uma operação fora do Brasil para prejudicar o país, para interferir no processo contra Jair Bolsonaro. Sim, mas aí essa fonte disse, pô, mas a gente está falando de comunicação entre pai e filho. Achou um pouco forçada de mão. Mas, enfim, avaliação dessas pessoas até dentro do governo Lula. O que me disseram no geral? Olha, o mais provável que pode se esperar agora para as próximas horas é que Alexandre de Moraes tenha que ele próprio esclarecer a decisão dele. Isso a avaliação de um advogado com o qual eu conversei e também de um aliado muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E há a expectativa de que isso venha até mesmo na manifestação da defesa. Escuta, peraí, tá bom, você está dizendo que ele não pode usar as redes sociais, mas me explica melhor essa decisão aqui, porque eu não estou entendendo. Então, que isso tende a vir, na expectativa das pessoas com as quais eu conversei, na manifestação que vai ser entregue logo mais pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, para explicar a tal entrevista concedida ontem e aquela cena toda da tornozeleira eletrônica. Tem uma expectativa ali no círculo próximo de Bolsonaro de que venha aí um despacho ali, uma manifestação dos advogados, quem sabe, pedindo que, olha, esclareça essa questão das entrevistas, porque estamos com ou dúvida, dá entrevista ou não dá entrevista. Peraí, tá esquisito.
E aí vem a tese de outra fonte com a qual eu conversei. Foi um monte de gente hoje de manhã, tá, gente? Vem a tese de Por isso que tu tava sumida, né, Clarissa? Eu falava, gente, cadê a Clarissa? Eu não vi a Clarissa no camarim, eu não encontrei a Clarissa, tava ao telefone. Tem que ficar longe, a depender de quem fala, né? Porque senão a gente não quer perder a amizade, mas também quer saber, às vezes, com quem eles estão falando. E aí vem a tese de outra fonte, que eu também não posso dizer quem é, com a qual eu conversei, Elisa, alegando o seguinte, olha... a estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu grupo político a partir de agora vai vir com todas as forças em colar em Alexandre de Moraes essa tese do atentado à liberdade de expressão. Por quê? Porque acham que a restrição à concessão de entrevistas pode reverberar bastante fora do Brasil. Lembrando que esse é um tema muito enraizado na cultura dos Estados Unidos. Isso poderia provocar repercussão internacional. Então, eventualmente, se Alexandre de Moraes tiver que dar um esclarecimento ali onde ele diz pode dar entrevista ou não pode dar entrevista, porque ou pode ou não pode, né?